daqui a 4 horas, 4 horas e pouquinho. A bola rola lá em Valledupar. Vamos bater um papo com o Samuca para saber como é que tá o clima. E um Cruzeiro que deve ter mudança se a gente for levar em consideração aquele time que venceu o Vitória no Mineirão, né, Samuca? Boa tarde. Fala, Rafa, boa tarde para todo mundo que nos acompanha aqui em O Tempo Esportes. É o que a gente vem acompanhando. O Cruzeiro ontem fez um treino leve, porque eu até estive há pouco lá na porta do estádio Armando Maestre. É um estádio legalzinho, mas bem simples. Tem arquibancada apenas na parte central, né, de um lado e do outro, atrás dos gols não tem. Então, uma capacidade reduzida. O Alianza veio para cá tem pouco tempo, para a cidade de Valledupar. E aí o Cruzeiro vai encarar esse desafio para vencer esta primeira no Grupo B da Copa Sul-Americana. E com essa possibilidade de mudança, que é a entrada do Barreal. Sairia o José Cifuentes a princípio e seria a única alteração. É a alteração que fez o Cruzeiro ganhar o jogo diante da equipe do Vitória. O Cruzeiro mudou o time naquele momento, saiu o Cifuentes, que tinha começado como titular, entrou o Barreal e veio a atuação do segundo tempo com o Barreal, inclusive, participando de 2 gols. Deu uma assistência para o Rafa Silva e depois deu um passe para o Arthur Gomes. Então deve ficar nisso, um Cruzeiro com uma mudança, mas com o pensamento de ter uma postura totalmente diferente, de saber que o Cruzeiro é o favorito do grupo, era o favorito do grupo, hoje já tem uma situação que não depende apenas dele para a primeira colocação, mas tem a obrigação de vencer esses 3 jogos, e aí certamente classifica pelo menos em segundo. Se contar com outro tropeço da Universidade Católica, de repente pode ficar em primeiro, mas é obrigação do Cruzeiro vencer e bem os 3 jogos restantes neste Grupo B da Copa Sul-Americana. Aí a gente imagina o Cruzeiro realmente com um pouco mais ofensivo, né? Com a entrada do Barreal, é o que o Samuca disse, aquele Cruzeiro do segundo tempo contra o Vitória. Ali, é claro que tinha já uma estratégia montada, o Cruzeiro forçava muito, né? Você abre o jogo pela direita e a gente, desde a entrada aí o seu primo, posso dizer? O Não, pode não. Ele não quer ser primo. Então, você abre, ele até comentou. Não, porque não, mas tá doido. Na coletiva ele até disse que a ideia era explorar o lado esquerdo mesmo para tentar confundir, né, o Condé e mexer um pouco no time do Vitória, e fez isso. O Cruzeiro logo no início já fez o gol com o Matheus Pereira e aí depois acabou deslanchando com aquele 3-1. Acho que dá para imaginar o Cruzeiro bem ofensivo com a entrada do Barreal, né? E tem que ser, né? O Cruzeiro hoje, principalmente, tem que ser bem ofensivo. Eu colocaria o Barreal, sem dúvida nenhuma. Ele tá crescendo de produção, entrando bem nos jogos, tá pedindo passagem realmente. O lado esquerdo do Cruzeiro, naquele jogo contra o Vitória, ficou muito forte. O Cruzeiro inverteu tudo, né? Depois que o Barreal entrou. Aí vem Arthur de um lado, com Marlon, com Barreal. Eu acho que a entrada dele torna o Cruzeiro mais ofensivo, e o Cruzeiro tem que ser mais ofensivo hoje. O Cruzeiro precisa ganhar, como o Samuel disse, o Cruzeiro precisa ganhar os 3 jogos, não tem a menor dúvida, não depende só dele mais. Se contar com o tropeço ali da Universidade Católica, melhor, mas precisa pensar nele, vencer. Não venceu nada até agora, empatou os 3 jogos, né? Jogando fora, vá lá, mas em casa principalmente, e esse do Alianza hoje não tem dúvida que precisa vencer. E para isso o time tem que ser ofensivo. Não vai contar com o Dineno, por enquanto, que seria, né, o cara do ataque aí. Eu acho que o Barreal, são características completamente diferentes, mas o Barreal para mim tem que ser titular desse time para ontem, viu? É por isso que se fala, né? Você fala aí do Dineno, talvez seja o maior problema do Cruzeiro, essa parte ofensiva, né? Por isso que nessa possível lista de jogadores que chegam, né, ou que vão chegar, a gente já sabe que o mercado está complicado, vai ter que ser jogador ou que está finalizando o contrato na Europa, ou que está ficando sem contrato aqui no Brasil também. É porque as pessoas pensam, porque o Pedrinho tá aí, ou o Pedro Lourenço tá aí, a coisa vai ser... Não é bem assim, as coisas não vão acontecer para deixar que o clube fique onerado, isso não vai acontecer, mas que o Cruzeiro está em busca de centroavante, de jogador de lado de campo, atacante de lado de campo, zagueiro,
o Cruzeiro está em busca. São as posições mais ou menos que giram em torno daquilo que o Pedro Lourenço, o Alexandre Matos, enfim, quem está avaliando esse grupo do Cruzeiro deve propor nessa nova janela de transferências. Agora, não dá para eles chegarem e jogarem hoje, não dá para eles chegarem e jogarem no próximo, vai ter que esperar. Então, enquanto espera, gente, quem está lá que tem que resolver. Então, toda a força está sendo dada a eles, ao próprio Seabra também, para que ele possa se utilizar do que ele tem de melhor, e não tem outro jeito não, gente. Sabe? Não tem tu, vai tu mesmo, né? Tem que ser, não tem outra forma. E aí é torcer para que a coisa dê certo, funcione de forma diferente e o Cruzeiro possa vencer. Mas é muito complicado. Eu tava olhando aqui, né, um amigo nosso, colega lá, o Iolis Dias Arrieta, que mandou o boletim do Aliança, quando eles vieram jogar contra o Cruzeiro aqui. Ele não pôde mandar um boletim pra gente áudio, mas mandou algumas informações sobre o adversário. E, gente, a situação do Aliança, né, não é nada boa. A sorte é que foi encerrado recentemente o primeiro turno do campeonato colombiano e a queda, né, o rebaixamento lá é parecido com os moldes da Argentina do tal do promédio. Então eles pegam as médias de pontos das equipes nas últimas 3 temporadas para determinar quem cai ou não para uma segunda divisão. O Aliança conseguiu terminar na penúltima posição a primeira fase do Apertura 2024, tá? Ele já tá descansado desde o dia 28/4, porque foi o último jogo, ele jogou contra o Bucaramanga e perdeu por 1-0. Então, assim, ele teve um tempinho para treinar também. O Bucaramanga, que foi o líder, o Seabra. Perdão. Da primeira fase do Apertura do colombiano, viu? Mas eu vou te falar, o Aliança, pelo que a gente viu, a gente não acompanha o colombianão, né? Não acompanha o campeonato colombiano direto. Colombianão a gente vê alguma coisa e tal, mas não dá pra acompanhar direto. Mas pelo que a gente viu aqui no Mineirão, é um time que não dá pra colocar medo em qualquer time brasileiro jogando fora ou jogando em casa. Eu acho que o Cruzeiro viajou, tá fora dos seus domínios, vai, como o Samuel disse, vai encontrar um estádio menor, mais acanhado, não deve ter uma mobilização tão grande de torcida e tal. Então, assim, todos os ingredientes estão aí pro Cruzeiro vencer. O Cruzeiro é mais time, é favorito, tá tudo aí na mão, assim como tava no Mineirão. O que aconteceu no Mineirão? Não venceu. Então, tá tudo na mão do Cruzeiro. O Cruzeiro tem que ir lá e vencer esse jogo. Se não vencer, realmente aí é pra chutar a Sul-Americana e pensar no Campeonato Brasileiro e vamos lá, né? Que não seja um filme repetido como foi contra o La Calera, né, Samuca? Porque a situação também era bem favorável naquela situação, né? Naquele momento, a equipe jogava longe de casa, enfim, tudo a favor e o Cruzeiro acabou não conquistando a vitória, né? Exatamente. Tem alguém ligando aqui no quarto do hotel, hein? Meu Deus do céu. Mas, enfim, o Cruzeiro, ele sabe, né, que os adversários todos têm um nível parecido, né? Eu acho a Católica o time melhor nesse grupo B da Copa Sul-Americana. Mas o Cruzeiro tem que vencer esses 3 jogos. Isso aí virou mais do que obrigação. E até para apagar esse momento do Cruzeiro nessas 3 partidas aí do grupo, as 3 iniciais, viu, Rafa? É o que a gente imagina que deve acompanhar daqui a 4 horas, né? Quando a bola rolar, o Cruzeiro numa postura diferente, até por tudo que envolve também os bastidores do Cruzeiro. Um bastidor agitado, né? Dessa mudança da SAF, enfim. A gente espera um Cruzeiro motivado, vamos ver se dentro de campo isso vai se comprovar. Agora, Rafa, Samuel, aproveitando o ensejo, a gente tá falando sobre escalação aí, Barreal vai, não vai e tal. Eu até falava na jornada contra o Vitória, né? O Lucas Silva fez aquele gol contra, né? E o Lucas Silva não tá bem. Desde a volta dele não tá bem. Ele tá errando passes, é um cara da confiança, é capitão, era capitão com o Larcamon, segue capitão com o Fernando Seabra, mas ele não tá bem. Vocês vislumbram aí alguma possibilidade de saída do Lucas Silva, por exemplo, a entrada do Cifuentes, aí o Barreal entrar em outra vaga, né? Vamos dizer assim? Nesse momento acho que não. Eu também acho. Hoje também eu não acredito, não. Ele é o capitão ainda, né? Ele é o capitão, e aí fica mais... não acho que ele vai mexer nisso tudo, não, até porque ele teve a chance de treinar esse tempo que ele treinou e não deve ser essa... não passa isso pela cabeça dele. Mas a questão maior eu ouvi hoje de alguém falando do Cruzeiro, jogar futebol. Acho que é isso.
né, é ver o Cruzeiro jogar futebol, porque não tem outra forma, né? Eu fiz alguns questionamentos de algumas situações e tal, e foi isso que eu ouvi. Jogar futebol. Não tem outro jeito. E jogar futebol é entender o que o adversário está fazendo, entender o que o seu time está fazendo, né? Saber quem é que está passando, quem é que vai entrar, qual que é a história do jogo, né? Fazer a leitura do jogo. Isso faz muita diferença, gente. Isso faz muita diferença. Se você consegue entender o processo, né? O processo do jogo, a sua chance de acertar é muito maior. Não tem como fazer. Então, parece simples, né, jogar futebol, mas é isso. O jogo de futebol é um jogo que se chama coletivo exatamente porque você tem as pessoas e os jogadores que estão com você naquela e que sabem qual é o rumo que você toma. Qual é o papel do treinador? Te dar um rumo. Ok, você tá lá dentro, você viu que a coisa não tá bacana? Peraí, não é assim, vamos desse jeito, não sei o quê. Acho que é isso que se espera do Cruzeiro hoje, que ele tenha esse discernimento de entender o que está acontecendo. Bom, estamos chegando ao fim desse primeiro bloco do programa aqui com as informações do Cruzeiro. O Samuca já vai pro estádio e daqui a pouquinho eu passo também o provável Alianza, a informação lá do nosso colega da Colômbia. Tem mais algum detalhe pra gente fechando contigo, Samuca? Então, o Cruzeiro já teve uma palestra do Fernando Seabra aqui no hotel, aí exibição de vídeo, né, mostrando as características do adversário, a saída marcada para 5:30 da tarde, no horário aqui, 7:30 da noite, aí no horário de Belo Horizonte, lembrando que aqui a gente tem 2 horas a menos, e o Cruzeiro então neste compromisso, diante do Alianza logo mais no estádio Armando Maestre. Rafa. Valeu, Samuca. Se eu tiver vivo amanhã por conta dessa tosse de cão tuberculoso, a gente volta a se falar, tá bom? Bom trabalho pra você aí, meu velho. Valeu.